Às vezes não é a raiva que grita, é o silêncio que sufoca. Pessoas que aprenderam a conter seus impulsos, a sorrir mesmo irritadas, a responder com gentileza enquanto fervem por dentro, vivem com um tipo muito específico de exaustão. Aquela que não tem nome, mas pesa no corpo como se fosse chumbo. Não se trata de perder o controle, trata-se de nunca tê-lo permitido. Você sente quando algo atravessa seus limites, mas engole em seco. Percebe quando alguém te fere, mas racionaliza com frases como "não vale a pena discutir" ou "talvez eu esteja exagerando". O resultado não é paz. É um acúmulo silencioso que fermenta dentro do peito e transforma sua presença num campo minado emocional. Pequenas coisas te irritam mais do que deveriam. Sons, atrasos, gestos, palavras soltas. Tudo vira gatilho para uma impaciência que você mesmo não entende. E isso acontece porque o que você reprimiu não desapareceu, apenas mudou de forma. O problema da raiva contida é que ela não se desfaz, ela se recalcula. Se você não a deixa sair pela porta da frente, ela entra pela janela de trás. Assume disfarces. Às vezes, vira ironia constante, um sarcasmo que parece divertido, mas que fere. Outras vezes, ela se camufla de indiferença, um afastamento emocional que te protege de sofrer, mas também te impede de se conectar. Há quem transforme essa raiva em hiperprodutividade, como se manter a cabeça ocupada fosse a única forma de não entrar em contato com a própria fúria. E há ainda quem internalize tudo de forma tão profunda que o corpo começa a responder. Insônia, tensão muscular, gastrite, dores inexplicáveis. O corpo fala, e quase sempre, quando não nos autorizamos a sentir algo, ele sente por nós. Muita gente acha que só quem grita tem raiva. Mas o mundo está cheio de pessoas caladas, sorridentes, doces e profundamente furiosas. A diferença é que essas pessoas aprenderam que sentir raiva é errado, feio, inadequado, que só os fracos perdem o controle, que só os mal-educados batem a porta. E por isso desenvolveram uma habilidade de controle emocional tão intensa que deixaram de reconhecer os próprios limites. Passaram a aguentar tudo. E o que começa como maturidade emocional, com o tempo, vira autoabandono. Você começa a tolerar o que machuca, a justificar quem te machuca, a se calar até quando a dor transborda. Esse roteiro não é sobre aprender a explodir, é sobre reconhecer que a raiva também é uma bússola, que sentir incômodo é um sinal de vida, que há dignidade em admitir "isso me feriu", que não é preciso se tornar agressivo para ser verdadeiro, mas que a repressão constante dessa emoção pode estar sabotando seus relacionamentos, sua saúde mental e sua própria identidade. Porque quanto mais você reprime, mais você se desconecta de si, e mais difícil fica saber o que você realmente sente, ou até quem você é, além do esforço de agradar todo mundo. Ninguém nasce com medo de sentir raiva. Ninguém nasce achando que demonstrar dor ou indignação é errado. O medo vem depois. Vem de um olhar que repreende, de uma voz que grita, engole esse choro, de uma porta que se fecha quando você apenas tentou dizer que algo estava errado. Muitas vezes, a semente do medo da raiva nasce ainda na infância, quando os adultos que deveriam acolher nossas emoções simplesmente não sabiam lidar com as próprias. Você se irritava, chorava, fazia birra, e o que recebia era castigo, silêncio ou uma acusação de que estava sendo dramático, ingrato, malcriado. Aos poucos, você entendeu que demonstrar raiva era igual a perder amor. E ninguém quer perder amor quando ainda depende dele para sobreviver. Crianças que crescem em lares onde a raiva é proibida aprendem a mascarar seus impulsos mais genuínos, aprendem a se adaptar ao humor dos adultos, a decifrar expressões faciais, a medir o tom da própria voz para não incomodar. Elas viram especialistas em se moldar, em ceder, em prever o que o outro quer ouvir, e quanto mais inteligência emocional elas desenvolvem para não incomodar, mais perdem o direito de serem elas mesmas. Elas aprendem a manter a calma, mesmo quando estão despedaçadas, a sorrir para não piorar um ambiente já tenso. E essa maturidade precoce, muitas vezes elogiada como sabedoria, é na verdade uma armadura construída às pressas
para sobreviver em um ambiente emocionalmente instável. A dor real não está apenas nas vezes em que você sentiu raiva e foi silenciado. Está principalmente nas vezes em que você nem percebeu que estava com raiva, porque o treinamento emocional foi tão intenso que seu corpo sentiu antes que sua mente pudesse nomear. Você se lembra de cenas em que alguém te tratou com desprezo, em que ignoraram sua dor, em que disseram algo que doeu, mas você só chorou depois, sozinho, e mesmo assim se culpou por ter sentido demais, porque aquela criança cresceu com a ideia de que ser amado exigia não causar problemas, não incomodar, não explodir. E a raiva, nesse roteiro, sempre foi um problema. Mas a verdade é que a raiva infantil, aquela legítima, que só aparece quando algo justo é violado, nunca foi o problema. O problema foi ter aprendido que não havia espaço seguro para sentir, que qualquer expressão de frustração poderia gerar abandono, crítica ou humilhação, que o afeto era condicionado à obediência, que o amor vinha com a exigência de docilidade e que, para continuar sendo aceito, era melhor sufocar do que confrontar. Você cresceu com medo de perder pessoas e, para isso, aceitou perder partes de si mesmo. Quando essa criança se torna adulta, ela continua tentando ser boa, compreensiva, resiliente. Ela até entende os outros com empatia, mas não se permite ter raiva nem de quem a feriu profundamente. Ela ainda teme que, ao dizer "isso me machucou", o outro vá embora. Ela ainda associa conflito à perda e, assim, segue o ciclo da autoanulação. Porque ninguém ensinou que é possível sentir raiva sem deixar de ser digno de amor, que é possível discordar sem perder o vínculo, que a raiva, quando reconhecida, escutada e respeitada, pode ser uma ponte e não um rompimento. Há um tipo de silêncio que não é paz, é punição. É uma parede fria construída ao redor de uma raiva que nunca teve permissão para ser sentida com dignidade. Pessoas que aprenderam a não reagir, que internalizaram que demonstrar raiva é fraqueza ou falta de educação, acabam desenvolvendo um mecanismo sutil, mas devastador. Elas se afastam. Fisicamente, emocionalmente, energeticamente. Elas estão ali, mas não estão. Elas respondem, mas não se conectam. Elas escutam, mas não entregam presença. E tudo isso vem de uma frustração acumulada que, por não ser verbalizada, vai se transformando em amargura. Uma espécie de raiva fria, envernizada de autocontrole, mas carregada de ressentimento. Esse silêncio amargo não chega com gritos. Ele chega com distâncias que se alongam, com conversas que murcham, com toques que não tocam mais. É o tanto faz dito com frieza, é o não é nada carregado de tudo. A pessoa não discute, mas também não esquece. Não cobra, mas se retrai. Ela acredita que está sendo madura ao não reagir, mas por dentro o corpo grita, a garganta fecha, a tensão se acumula, porque o que ela está fazendo não é perdão, é congelamento emocional, um tipo de abandono de si mesma em nome da harmonia. Mas que harmonia é essa que custa a sua verdade? Muitas vezes a escolha pelo silêncio é uma forma de sobrevivência. Você já tentou falar antes e não foi ouvido, já foi taxado de exagerado, dramático, difícil, já perdeu afeto por ter ousado confrontar. E aí, num reflexo de proteção, você aprendeu a calar. Só que o que ninguém te contou é que o silêncio também machuca. Ele não resolve, ele fermenta e vai se transformando em pequenas explosões internas que aparecem nas entrelinhas do seu comportamento, na irritação constante com quem não tem culpa, no cansaço emocional que não passa, na sensação de injustiça que nunca é resolvida. Essa raiva silenciosa começa a se infiltrar em tudo, nas relações mais próximas, no ambiente de trabalho, no modo como você fala consigo mesmo. Ela mina sua capacidade de confiar, de se entregar, de se abrir de verdade. Porque você se acostumou a acreditar que sentir é perigoso, que falar pode afastar, que se vulnerabilizar é dar munição ao outro. Então, você se esconde atrás de um verniz de tranquilidade, de maturidade, de autocontrole, mas no fundo está doendo. E esse silêncio que parece proteger te isola, te deixa sozinho dentro de você. É preciso coragem para romper esse ciclo, para dizer, com voz trêmula talvez, que você está com raiva, que algo doeu, que você esperava mais.
Não se trata de acusar o outro, mas de se recuperar de si, de resgatar a própria humanidade por meio da palavra, porque enquanto a raiva continuar sendo engolida, ela seguirá contaminando suas relações de forma invisível. Só quando você aprender a falar, mesmo que com medo, é que o outro poderá realmente te escutar. E mais importante ainda, é que você poderá, enfim, se escutar. Existe um tipo de raiva que não nasce do ego ferido, nem do orgulho inflado. Ela vem de um lugar muito mais profundo, da tentativa desesperada de proteger algo que foi violado, ignorado ou desrespeitado. E esse algo é sempre precioso. A raiva, nesse contexto, não é descontrole, é alarme. É o grito emocional de quem teve a alma atravessada por algo que ameaçou seu senso de valor, sua dignidade, seu espaço interno. É o corpo dizendo, isso não, aqui não, comigo não. E por mais que a gente tenha sido treinado a considerar a raiva como feia, errada ou destrutiva, ela carrega uma função vital, proteger o que nos constitui, porque só sentimos raiva daquilo que importa. Só reagimos quando algo nosso é tocado sem cuidado. Por trás da raiva que explode, quase sempre há um pedido mal traduzido por cuidado. E por trás da raiva que se reprime, há um trauma de invalidação. A pessoa sente, mas não se permite mostrar, porque acha que vai ser julgada. Porque aprendeu que se mostrar irritado é sinal de desequilíbrio, mas o que está ali de verdade é um núcleo sensível. A raiva é o muro que se ergue ao redor de algo frágil que está sendo ameaçado. Às vezes, é a necessidade de ser respeitado. Às vezes, é o desejo de ser escutado. Às vezes, é a dor de não ter sido visto. Quando você se sente invadido, ignorado, manipulado ou traído, é natural que a raiva surja. O problema não é sentir. O problema é não entender de onde ela vem e não saber o que fazer com ela depois. A sociedade nos ensinou a elogiar o amor, o perdão, a compaixão, mas nunca a raiva. Ela é vista como a emoção do descontrole, da impulsividade, da agressão. Mas ninguém te ensinou que raiva também pode ser integridade, que dizer chega é tão terapêutico quanto pedir desculpas, que levantar a voz, quando feito com consciência, pode ser um ato de afirmação e não de violência. E se posicionar diante de uma injustiça não te faz uma pessoa difícil, te faz uma pessoa viva. A raiva só é destrutiva quando ela está desorganizada, sem tradução, sem escuta. Quando você não a entende, ela assume formas que você não controla. Mas quando você reconhece que está bravo porque algo importante foi ferido, você começa a recuperar o direito de se defender sem se desumanizar. Muita gente que reprime a raiva se orgulha de ser compreensiva, de não guardar rancor, de nunca brigar com ninguém. Mas no fundo, essa calma toda custa caro, porque a ausência de conflito externo muitas vezes reflete um conflito interno brutal, a luta entre o desejo de agradar e a necessidade de ser verdadeiro. E ao suprimir a raiva, essa pessoa também suprime sua força vital. Ela começa a aceitar migalhas, a tolerar abusos disfarçados, a sorrir enquanto sangra, porque perdeu o contato com a sua linha de proteção. A raiva saudável é o limite que nos mantém inteiros, é o não que sustenta o nosso sim, é o alerta que impede que a dor vire hábito. Permitir-se sentir raiva é um ato de amor próprio, é reconhecer que você tem valor, que existe algo dentro de você que merece ser defendido, e que esse algo não precisa mais se esconder atrás do medo de desagradar. A raiva não é sua inimiga, ela é a mensageira. E quando você aprende a escutá-la sem reprimir e sem explodir, ela deixa de ser ameaça e vira ferramenta. Ferramenta de reconstrução, de reconexão, de reconquista de si. O que você reprime, o corpo expressa. A raiva que você aprendeu a calar não desapareceu. Ela apenas mudou de linguagem e agora fala através da tensão no maxilar, da dor nas costas que nunca passa, da insônia que te visita mesmo quando tudo está bem. Fala no cansaço sem causa, nas crises de enxaqueca, na pressão que sobe, na gastrite que arde, nos espasmos involuntários, nos apertos no peito que não têm diagnóstico. A medicina moderna já sabe, emoções mal digeridas inflamam o corpo,
E a raiva reprimida é uma das mais corrosivas. Quando não existe espaço simbólico para ela sair pela palavra, ela sai pelo corpo, silenciosa, mas devastadora. Há estudos que ligam a repressão emocional crônica a distúrbios autoimunes, desregulação hormonal, problemas cardiovasculares e até maior risco de câncer. Não é exagero. O corpo humano foi feito para sentir, metabolizar e descarregar emoções. Se você vive em constante estado de contenção, sua fisiologia entra em desequilíbrio. O sistema nervoso simpático, responsável pela reação de luta ou fuga, permanece ativado, liberando cortisol e adrenalina em excesso. A tensão se instala como estado permanente. E essa vigilância constante, esse esforço para parecer calmo quando por dentro tudo grita, cobra um preço alto. A saúde mental e a saúde física não são separadas. Elas são duas faces da mesma dor não dita. E talvez seja por isso que, mesmo cuidando da alimentação, fazendo exercícios e tentando ter uma rotina equilibrada, você ainda se sinta esgotado. Porque o que te adoece não está apenas no que você faz, mas no que você contém. Você pode ir à academia, mas se engole tudo o que sente, seu corpo continua travado. Pode fazer meditação, mas se vive em ambientes onde não pode se expressar, sua mente segue agitada. Pode tomar remédios, mas se não reconhece que está bravo, o sintoma volta em outro lugar. Não é cura se ignora a causa. E a causa, às vezes, é uma raiva antiga, esquecida, engessada dentro de você, esperando ser escutada. O mais cruel é que muita gente só entende a gravidade do que sentiu quando o corpo começa a falhar, quando o cansaço vira crônico, quando a dor se repete, quando o médico diz, não tem nada físico aqui, e aí surge a suspeita. Será que meu corpo está dizendo algo que minha mente não quis ouvir? Sim, ele está dizendo. Está dizendo que você não é uma máquina de suportar, que sua raiva não é defeito, é sinal vital, que o afeto que você tem pelos outros não pode custar sua integridade, que o silêncio constante te adoece, que viver contido demais é morrer aos poucos. Curar o corpo, nesse caso, exige mais do que tratamentos, exige escuta, escuta emocional, escuta do que você sentiu e engoliu, do que te atravessou e nunca foi nomeado, do que te feriu e você racionalizou. Começar a expressar a raiva com segurança, em ambientes terapêuticos, em escrita, em palavras conscientes, é parte do processo de cura. O corpo precisa descarregar o que a alma não deu conta de sustentar sozinha. E cada vez que você se permite sentir com honestidade, sem censura, sem vergonha, você alivia um pouco da carga inflamatória que te pesa. Porque às vezes, o que cura a dor física não é um remédio, é uma verdade dita em voz alta. O amor não morre de um dia para o outro. Ele se desgasta. E muitas vezes, esse desgaste vem da raiva não falada, da dor não validada, da mágoa que se acumula em silêncio, até virar ressentimento. O ressentimento é uma forma de raiva congelada. Ele não grita, não confronta, mas também não perdoa. Ele se instala no olhar que já não brilha mais, na voz que perdeu a doçura, no toque que virou hábito vazio. É uma espécie de luto por aquilo que ainda está vivo, mas que já não tem alma. Relações que poderiam ser profundas, verdadeiras, curativas, vão sendo lentamente envenenadas por pequenas frustrações jamais ditas. E isso acontece porque alguém em algum ponto teve medo de dizer, isso me feriu. O mais cruel é que o ressentimento não aparece como culpa imediata do outro. Ele se manifesta como irritação generalizada, desinteresse crescente, julgamentos silenciosos. É um distanciamento que parece racional. Você acha que só está cansado, sem paciência, sobrecarregado. Mas por trás disso, há uma raiva não digerida que foi se transformando em gelo emocional. Quando você ama alguém, mas nunca teve espaço para dizer que algo doeu, esse amor vai adoecendo. E você começa a punir o outro de forma sutil, retendo afeto, evitando contato, negando presença. A relação vira um campo de provas. Você testa se o outro vai perceber que você está mal, se vai reparar que algo mudou, mas não fala, porque ainda tem medo de que, ao falar, o vínculo se rompa. O que ninguém te ensinou é que toda relação profunda exige conflito,
Que amar não é a ausência de atrito, mas a coragem de atravessá-lo. Que dizer estou bravo com você pode ser uma forma de investir no vínculo, não de ameaçá-lo. Que a raiva, quando dita com verdade e cuidado, pode abrir espaço para a cura, mas, se engolida, ela contamina e transforma o amor em peso. A leveza vai embora, a espontaneidade some. Fica só o esforço de manter algo que, na superfície, ainda parece bonito, mas por dentro já está ferido. Ressentimento é o resultado de uma tentativa fracassada de proteger a relação evitando a dor. Mas, ironicamente, é ele quem destrói o que você queria preservar. Quando você reprime sua raiva para manter o outro por perto, você se trai. E essa traição interna vai corroendo a intimidade. Porque ninguém consegue amar verdadeiramente enquanto está se sentindo injustiçado, desconsiderado, engolindo sapos em nome da harmonia. Essa harmonia, quando comprada com silêncio, custa caro demais. E a conta sempre chega, às vezes na forma de afastamento, às vezes na forma de explosões tardias, às vezes na forma de abandono emocional completo. Se você sente que algo dentro do seu amor está se tornando amargo, talvez não seja desamor, talvez seja dor acumulada, raiva legítima que você nunca teve coragem de nomear. Não é tarde demais. O que destrói uma relação não é a raiva em si, mas a negação dela. O que azeda o vínculo não é o conflito, é o silêncio recheado de mágoa. Falar com cuidado pode salvar. Escutar com verdade pode reconstruir. E se permitir sentir o que você sente, sem culpa, é o primeiro passo para amar com presença real. Nem sempre a raiva vai para o outro. Muitas vezes, ela volta. E quando volta, vira autossabotagem. Você não grita com ninguém, mas se sabota silenciosamente. Você não confronta quem te magoou, mas se pune sem perceber. Cancela planos importantes, adia sonhos, procrastina decisões cruciais, sabota oportunidades. Escolhe o caminho mais difícil, o mais solitário, o mais insuficiente. E o pior, acha que isso é falta de força de vontade. Acha que é preguiça, mas lá no fundo está a raiva que nunca pôde ser sentida de forma legítima. A raiva que deveria ter sido direcionada para quem te feriu, mas que foi redirecionada para você, porque foi mais seguro se atacar do que correr o risco de perder o amor do outro. Essa forma de raiva internalizada é silenciosa e disfarçada. Ela se esconde na procrastinação crônica, no perfeccionismo paralisante, nas escolhas de relacionamentos onde você sempre precisa se anular para ser aceito. A raiva reprimida se infiltra em pensamentos autodepreciativos. Eu nunca faço nada certo. Ninguém me aguenta. Eu não mereço mesmo. E quando esses pensamentos se tornam repetitivos, você começa a acreditar neles e começa a viver de forma compatível com essa crença. Você se boicota em entrevistas, se cala em discussões onde deveria se posicionar, se contenta com menos do que precisa, porque, de forma inconsciente, você acha que merece esse pouco, que não tem direito de desejar mais, que precisa pagar o preço de ter sentimentos ruins. O ciclo é perverso. Quanto mais você engole sua raiva, mais ela te devora por dentro. E como você não a reconhece como raiva, porque ela foi negada desde sempre, ela aparece como melancolia, desânimo, estagnação. É o peso de não saber por que você está travado, por que não consegue avançar, porque mesmo tendo talento, amor ao redor, oportunidades, algo dentro de você insiste em dar errado. A resposta, muitas vezes, está em emoções que você não permitiu emergir, está em injustiças que você silenciou, em limites que foram violados e que você deixou passar. E no fim, quem acabou pagando foi você mesmo. Reverter esse processo exige coragem. Coragem de dizer, eu estou com raiva. E não é porque você é ingrato, mimado ou dramático. É porque você foi ferido. E sentir raiva de uma injustiça é um direito emocional básico. É saúde psíquica. Mas como esse direito te foi negado desde cedo, você o transformou em culpa. E por culpa, você se puniu. Quebrou promessas para si mesmo. Abandonou projetos. Aceitou o mínimo. E agora carrega uma vida que não reflete quem você é, apenas quem você aprendeu a ser para sobreviver.
Curar a autossabotagem passa por reconhecer a raiva que você nunca ousou sentir. Passa por dar nome ao que te feriu, por validar a dor que foi ignorada, por acolher a parte de você que ainda espera, em silêncio, que alguém diga: você tinha razão de estar bravo. E se ninguém disse, talvez seja hora de você mesmo dizer. Porque só quando a raiva deixa de ser castigo e passa a ser linguagem, ela para de te atacar por dentro e começa a te proteger por fora. Uma das maiores confusões emocionais que nos ensinaram é acreditar que sentir raiva é sinônimo de ser agressivo, que expressar frustração, indignação ou incômodo é o mesmo que machucar, gritar ou destruir. E por causa dessa confusão, muita gente cresceu reprimindo um direito básico, o de sentir. Quando você associa raiva à violência, começa a evitá-la a todo custo e passa a viver num estado artificial de calma, mesmo quando tudo dentro de você está implodindo. Mas a verdade é que a raiva não é o problema. O problema é o que você faz com ela, ou o que você foi impedido de fazer. A agressividade é uma ação que pode ferir. A raiva é uma emoção que pode proteger. E aprender a separar uma coisa da outra é um dos maiores atos de amadurecimento emocional que você pode fazer por si mesmo. Você tem o direito de sentir raiva, tem o direito de se incomodar com o que foi injusto, de não aceitar o que foi invasivo, de reagir quando algo atravessa seus limites. A raiva é o seu sistema emocional te dizendo: isso não está certo. É o seu corpo tentando preservar sua integridade. E quando você ignora essa mensagem, não está sendo maduro, está se traindo, está calando sua bússola interna, está educando a si mesmo a tolerar o intolerável. E isso, com o tempo, vira doença, vira desgaste, vira abandono de si. Muitas pessoas que se orgulham de nunca se irritar estão, na verdade, anestesiadas. Não é paz, é apagamento. Porque a verdadeira paz não vem da ausência de conflito. Vem da capacidade de lidar com o conflito com consciência. Vem da maturidade de sentir raiva, reconhecer, acolher e então decidir o que fazer com ela. Vem da coragem de dizer: não gostei, isso me feriu, preciso que isso mude, sem humilhar ninguém, sem explodir, sem machucar. Isso é assertividade, isso é presença emocional, isso é a raiva transformada em dignidade. E o mais bonito é que, quando você se permite sentir a raiva com lucidez, ela deixa de controlar você. Porque o que é reprimido domina, o que é reconhecido se integra. Pessoas que não reconhecem sua raiva explodem nas piores horas, ou se calam até adoecer, ou transferem sua dor para os outros, sem perceber. Já quem olha para dentro e diz: sim, eu estou bravo, sim, isso me doeu, sim, eu preciso me posicionar, consegue agir sem ferir, consegue preservar os vínculos sem se violentar, consegue construir relações onde existe espaço para sentir, e não só para agradar. Expressar raiva não é falha de caráter, é um pedido por reconexão, é um sinal de que algo importante foi tocado. E quando você aprende a fazer isso com clareza e responsabilidade, você deixa de ser refém da culpa e começa, enfim, a viver como alguém que sabe quem é, alguém que sente, que fala, que se protege e que por isso mesmo é capaz de amar com mais verdade. Existe uma dor que quase ninguém confessa, a dor de sentir raiva de quem a gente ama, porque a ideia de que amor e raiva são opostos foi tão enraizada em nós que nos sentimos pessoas más por simplesmente sentir. Você se pega impaciente com seu parceiro, ressentido com sua mãe, irritado com seu filho, magoado com seu melhor amigo. Mas em vez de aceitar a raiva como parte legítima da experiência afetiva, você se culpa, você se acusa, você se cala. E é nesse silêncio pesado que as relações começam a se distorcer, porque você continua ali, fisicamente presente, mas emocionalmente em conflito, não apenas com o outro, mas consigo mesmo. A verdade é que não existe amor verdadeiro sem conflito. Todo vínculo íntimo vai, em algum momento, tocar em pontos sensíveis. Vai te frustrar, te irritar, te decepcionar. E isso não significa que o amor acabou. Significa apenas que vocês são humanos. Que vocês se encontram não na perfeição, mas na fricção de duas histórias que tentam caminhar juntas.
Sentir raiva de quem você ama não é falha moral, é inevitável. O que adoece a relação não é essa raiva, mas a culpa que a impede de ser expressa com respeito. Quando você começa a engolir tudo, com medo de ser injusto, ingrato ou desleal, você se afasta, você silencia, e a intimidade vira aparência. O amor mais maduro não é aquele que nunca entra em atrito. É o que suporta escutar o que o outro sente, mesmo quando dói. É o que permite que exista espaço para dizer: eu te amo, mas isso me feriu. Eu me importo, mas estou bravo. Quero estar perto, mas isso precisa mudar. Esse tipo de comunicação exige maturidade, exige coragem emocional e, acima de tudo, exige que você se liberte da ideia de que demonstrar raiva é destruir o vínculo. Porque, na verdade, a raiva contida é que corrói a base da relação, como uma infiltração que parece pequena, mas que com o tempo derruba estruturas inteiras. Pense nas vezes em que você se sentiu ferido por alguém que ama. Provavelmente você racionalizou. Ele não fez por mal. Ela estava estressada. É só o jeito dele. E talvez tudo isso até seja verdade, mas mesmo assim doeu. E essa dor não some quando você tenta entendê-la racionalmente. Ela só se transforma em ressentimento, frieza, exaustão. O que essa dor precisava era de escuta, de voz, de nome. Porque quando você nomeia sua raiva com amor, ela se organiza. Ela não destrói. Ela não se vinga. Ela apenas diz: eu existo. E quem ama de verdade precisa aprender a escutar essa existência. Não se culpe por sentir raiva. Culpar-se por uma emoção legítima é o que te adoece. Permita-se senti-la, reconhecê-la, transformá-la em palavras cuidadosas. Porque todo amor duradouro passa por esse território delicado onde a dor precisa ser escutada e não negada. Onde a raiva pode ser acolhida e não reprimida. Onde você pode ser inteiro, com luz e sombra, e ainda assim ser amado. Há uma distância que não começa com uma briga, nem com uma traição. Começa no invisível. Começa quando você sente raiva e engole. Quando sente mágoa e não fala. Quando algo te incomoda, mas você prefere deixar pra lá em nome da paz. Só que essa paz tem um custo. E esse custo é o vínculo. Porque toda vez que você reprime uma emoção legítima, ela não some, ela se acumula e vai construindo um afastamento que nem você entende direito. Você ainda ama, mas já não sente vontade de estar tão perto. Ainda quer bem, mas começa a evitar conversas. A presença do outro, que antes era abrigo, agora gera desconforto. E você não sabe explicar por quê, mas o corpo sabe, a alma sabe. E o silêncio, que parecia proteção, virou abismo. O afastamento não é sempre consciente. Muitas vezes ele é uma defesa. Você se distancia não porque deixou de amar, mas porque ficou pesado demais estar perto sem poder ser verdadeiro. E como você não aprendeu a dizer "isso me machuca", começa a proteger seu coração do único jeito que conhece, saindo devagar, se ocupando com outras coisas, perdendo a paciência com detalhes, se irritando com tudo e com nada, até que um dia o outro percebe que você já não é mais o mesmo, que o brilho no olhar sumiu, que o toque ficou automático, que as conversas murcharam. Mas quando ele pergunta o que houve, você não sabe responder, porque nem você teve coragem de escutar sua própria raiva. É assim que nascem os distanciamentos inexplicáveis. Aquelas rupturas que ninguém consegue nomear, mas que todo mundo sente. Relações que se tornam mornas, distantes, funcionais, onde ainda há convivência, mas não mais conexão. E o mais doloroso é que, no fundo, poderia ter sido diferente. Bastava ter espaço para sentir, bastava uma conversa com verdade, um momento de vulnerabilidade em que a raiva não fosse vista como ameaça, mas como pedido de reparo, como um grito silencioso de alguém que ainda quer ficar, mas precisa ser escutado de verdade. Muita gente só se dá conta de quanto estava com raiva quando já está longe, quando já não consegue mais se abrir, quando o outro já se tornou um estranho emocional. E então vem o arrependimento. A sensação de eu deveria ter falado, eu deveria ter sido honesto, eu deveria ter mostrado o que eu sentia antes de ir embora por dentro. Mas já é tarde. A raiva que não foi expressa com amor virou desinteresse.
E o amor que não teve espaço para crescer com verdade virou passado. Por isso, aprender a expressar a raiva é um ato de proteção aos vínculos que você ama. É dizer, eu me importo tanto com essa relação que prefiro falar do que me calar. É entender que afastar-se pode parecer mais seguro, mas não cura. Só adia o inevitável. Que sentir raiva não é o problema. O problema é deixar que ela corroa o que você mais queria preservar. Quando você se permite expressar antes de se retirar, você dá ao outro e a si mesmo a chance de reconstruir, de reparar, de reencontrar. Há dores que doem duas vezes. A primeira é quando acontecem. A segunda é quando ninguém acredita nelas. E é nesse segundo golpe que muita gente aprendeu a ignorar a própria raiva. Você passou por situações em que foi claramente desrespeitado, humilhado, deixado de lado, diminuído. Mas quando tentou reagir, ouviu que estava exagerando, que era sensível demais, que não foi bem assim. E aos poucos foi se desconectando do próprio senso de justiça, da própria bússola emocional. Porque se ninguém validava o que você sentia, então era mais seguro não sentir. Melhor duvidar de si mesmo do que arriscar mais rejeição. Essa invalidação repetida gera um tipo de anestesia emocional. Você continua sendo atravessado por experiências dolorosas, mas seu corpo aprendeu a reagir com apatia. O rosto não muda, a voz não se altera, mas por dentro algo se contrai. Você até percebe que aquilo não foi certo, mas já perdeu a espontaneidade de sentir indignação. A raiva foi desacreditada tantas vezes que virou um ruído de fundo. Você se acostumou com o desconforto e agora vive como quem suporta tudo. As críticas veladas, os convites desmarcados, os olhares atravessados, as piadas que te machucam, tudo entra e fica, porque você não aprendeu a expulsar o que dói, só a engolir. E o pior é que com o tempo, você começa a se culpar por sentir qualquer coisa. Quando a raiva aparece, você a julga. Quando a mágoa vem, você a racionaliza. Quando a indignação pulsa, você a silencia. E aí, o que antes era uma resposta legítima a uma injustiça, vira motivo de vergonha. Você se torna seu próprio censor, o algoz de si mesmo. E a cada vez que reprime uma emoção real, reforça a ideia de que não tem direito de sentir, que o problema é você, que é melhor se calar do que incomodar. Mas e se a sua raiva estivesse certa o tempo todo? E se aquela dor que ninguém levou a sério fosse, na verdade, um sinal de que algo importante dentro de você estava sendo violado? E se o seu corpo sempre soube o que sua mente foi ensinada a negar? Validar a própria raiva não é virar refém dela, é recuperar sua integridade, é dizer, eu não sou louco, frágil ou exagerado, eu só fui ferido. E essa dor tem o direito de existir, de ser nomeada, de ser escutada com compaixão. A raiva legítima não precisa ser escondida, ela precisa de espaço seguro para ser entendida. O caminho de cura começa quando você para de pedir autorização para sentir, quando você para de esperar que os outros validem o que você já sabe, que doeu, que não foi justo, que você merecia mais. A raiva legítima é aquela que nasce da violação de algo sagrado em você. E ninguém, além de você, pode saber o quanto isso te atravessou. Você não precisa mais se convencer de que está tudo bem. Não está. E tudo bem não estar bem. A verdade é que sua raiva sempre foi um sinal de vida, só que você foi ensinado a não ouvi-la. Talvez agora seja a hora de escutar. Nem toda raiva que você sente nasceu em você. Há dores que foram passadas como herança. Gerações inteiras que nunca puderam chorar, reclamar, exigir. Famílias onde o silêncio era regra, onde o orgulho era mais forte que o afeto, onde sentir era sinal de fraqueza. E nesse ambiente emocional abafado, muita raiva foi acumulada, trancada, desviada. Ela não desapareceu, apenas foi transmitida. Como um código invisível, ela atravessa o tempo e chega até você na forma de impulsos que você não entende, reações desproporcionais, tensões que não têm explicação direta. E então você se culpa por sentir demais. Mas talvez o que você está carregando nem seja seu. Crescer em um ambiente emocionalmente disfuncional é ser treinado a normalizar o que é tóxico. Você viu seus pais se anulando ou explodindo ou se calando por semanas.
Viu brigas veladas, ressentimentos enterrados, perdões nunca pedidos. E mesmo quando não houve gritos, houve silêncios gritantes. A raiva esteve sempre presente, como tensão no ar, como ausência de ternura, como hostilidade disfarçada de indiferença. E você, criança, absorveu tudo isso como parte do mundo. Aprendeu a interpretar expressões, a se proteger emocionalmente, a se adaptar para não desagradar. Só que agora, adulto, essas adaptações viraram padrão, e a raiva mal resolvida dos que vieram antes continua pulsando dentro de você, sem que você perceba. Você pode ter herdado o hábito de se calar, de estourar com quem você ama, de se irritar com detalhes, de se punir sem razão, de desconfiar da calma, de não saber lidar com afeto sem se armar antes. Essas reações podem parecer suas, mas são ecos. São respostas emocionais que pertencem a uma história maior, a um sistema familiar onde a dor nunca teve voz, onde sentir era perigoso, onde o mais seguro era endurecer. E agora, mesmo querendo viver diferente, você repete, e não entende por quê. É preciso coragem para romper com esse ciclo, para olhar para dentro e perguntar: essa raiva é minha ou foi ensinada? Esse medo de sentir veio de onde? Essa reação é proporcional ou é uma repetição? Só quando você começa a nomear o que carrega, é que pode decidir o que continua e o que precisa ser deixado. Honrar sua história não é repeti-la, é curá-la, é interromper o fluxo da dor silenciosa, é dizer: em mim, isso termina. Você não precisa carregar o peso emocional de toda uma linhagem. Não precisa ser o depósito das frustrações dos outros. Não precisa continuar repetindo padrões que te machucam só porque foi assim que você aprendeu a existir. Sentir raiva é legítimo, mas ela precisa ser sua, não herdada, não emprestada, não projetada. E a única forma de saber a diferença é se escutando com verdade. É olhando para sua dor com compaixão, não com julgamento. Porque talvez ao reconhecer que você também foi atravessado por dores que não pôde evitar, você consiga finalmente se libertar daquilo que nunca deveria ter sido seu. Existe um momento que pode mudar tudo, e ele não exige gritos nem confrontos espetaculares. Às vezes tudo começa com uma frase simples, dita com a voz trêmula de quem nunca foi ensinado a falar: isso me feriu. Nessa frase mora a coragem de quem passou a vida inteira se calando. Mora o resgate de um sentimento que foi ignorado, distorcido, engolido. É nesse instante que você para de tentar parecer forte, compreensivo, imune e começa, finalmente, a ser verdadeiro. Porque a raiva, quando encontra palavras, deixa de ser um peso invisível que te afasta do mundo e vira linguagem, comunicação, pontes. E é nessa travessia entre o silêncio e a fala que você se liberta. Dizer que algo te feriu não é sinal de fraqueza, é sinal de consciência. Significa que você está presente o bastante dentro de si para perceber onde algo atravessou seus limites. Significa que você confia em si mesmo o suficiente para dar voz à sua dor sem precisar validá-la com justificativas longas ou desculpas. Porque a dor sentida é legítima, mesmo quando o outro não entende. E nomeá-la não é acusar, é se responsabilizar. É se colocar no mundo de forma inteira, mesmo correndo o risco de não ser acolhido. Porque a pior prisão não é a rejeição do outro, é a autotraição de quem sente e se cala. Essa libertação não é dramática, ela é sutil, mas transformadora. É no momento em que você deixa de engolir a frustração, de aceitar o inaceitável, de sorrir quando tudo o que queria era chorar. É quando você entende que maturidade emocional não é suportar tudo, mas sim escolher o que merece ser sustentado. Que paz interior não vem de evitar o conflito, mas de atravessá-lo com honestidade. Que amor próprio não se constrói apenas com autocuidado, mas com autoafirmação. Dizer "isso me feriu" é uma forma de sustentar sua existência com dignidade. É se dar o direito de existir com emoção, de não mais precisar se moldar para caber. E a mágica começa a acontecer quando você percebe que o mundo não desmorona quando você se expressa. Que algumas pessoas, sim, podem se incomodar, podem se afastar, mas outras, as certas, vão se aproximar de verdade.
Porque só se conecta de verdade com você quem conhece sua verdade, quem escuta sua dor sem tentar diminuí-la, quem entende que sua raiva não é um ataque, mas um pedido por cuidado. E nesse novo espaço nasce algo que vai além do alívio. Nasce pertencimento. Pertencer não por ser agradável, calmo ou compreensivo, mas por ser autêntico. Você não precisa mais viver preso entre o medo de ferir e o medo de ser ferido. Existe um caminho no meio, o caminho de falar com presença, de sentir com consciência, de expressar com amor. E tudo começa com aquela frase que você nunca se permitiu dizer: "Isso me feriu". Dita com o coração aberto, ela pode ser a chave que destranca o silêncio. E com ele, liberta a parte mais viva de você. Poucas coisas são tão revolucionárias quanto aprender a dizer não sem se sentir cruel. Poucos gestos de amor próprio são tão profundos quanto estabelecer um limite e sustentá-lo com firmeza, mesmo quando o outro não entende. E é isso que a raiva bem colocada ensina, que proteger a si mesmo não é egoísmo, é cuidado, que se afastar de ambientes que ferem não é frieza, é integridade, que se posicionar diante de algo que te machuca não é drama, é sobrevivência emocional. A raiva, quando ganha voz lúcida, não fere, ela delimita, ela desenha o contorno do que é aceitável e do que não é. Ela diz: aqui termina o que eu posso tolerar. E esse traço não afasta o amor, ele o purifica. O que você está chamando de grosseria pode, na verdade, ser seu instinto de autoproteção tentando voltar à superfície. Depois de anos dizendo sim quando queria dizer não, sorrindo quando queria sumir, engolindo ofensas travestidas de brincadeiras, chega uma hora em que o corpo não aguenta mais. A paciência acaba, a compreensão esgota e um novo movimento começa a nascer, o de não mais aceitar aquilo que você já sabe que te envenena. E é aí que a raiva encontra seu lugar de dignidade. Não como ataque, mas como alicerce. Não como rompimento, mas como estrutura de respeito. Porque amar a si mesmo exige mais do que ternura. Exige coragem. A raiva bem colocada é o oposto do descontrole. Ela não chega gritando. Ela chega firme, serena, direta. Diz o que precisa ser dito. Encara as consequências. Não implora para ser compreendida. Se sustenta na verdade. E é por isso que assusta. Porque a maioria das pessoas está acostumada com concessões, com disfarces, com omissões. Quando alguém diz não gosto disso, não aceito esse tom, não me faz bem estar aqui, sem elevar a voz, mas sem baixar os olhos, algo muda no ambiente. Surge respeito. E muitas vezes também surgem reações. Afastamentos, estranhamentos, críticas. Mas você não está mais aqui para ser unanimidade. Está aqui para ser inteiro. Esse tipo de presença só é possível quando você deixa de ver a raiva como algo a ser combatido e passa a vê-la como bússola. Quando entende que sentir indignação é, muitas vezes, o primeiro passo para se libertar de dinâmicas que te aprisionam, que a raiva te mostra onde você se abandona, onde você se perde tentando agradar, onde você se encolhe para caber, e que cada vez que você honra esse sentimento, você está dizendo a si mesmo: eu importo, minha dor importa, minha paz é prioridade. Esse é o amor que cura de verdade, o que começa por você. E não será fácil no começo. Você vai se sentir culpado, vai duvidar de si, vai querer voltar atrás. Porque toda vida que foi moldada em cima da anulação estranha a liberdade quando ela chega. Mas com o tempo, você vai perceber que os vínculos que resistem à sua verdade são os únicos que merecem ficar. Que os espaços que acolhem sua voz são os que realmente te pertencem. E que a raiva, longe de ser uma falha, foi a emoção que te salvou de desaparecer dentro de você mesmo. A raiva não precisa ser uma barreira entre você e o outro. Ela pode ser uma ponte. Pode ser o caminho mais honesto para reconstruir o que foi rachado pelo silêncio, pelo acúmulo, pelo medo de parecer fraco. Aprender a expressar a raiva sem ferir é um dos maiores desafios da maturidade emocional e, ao mesmo tempo, uma das experiências mais curativas que você pode viver. Porque não se trata de conter a raiva, nem de explodir.
Trata-se de transmutá-la em linguagem clara, firme, conectada, de falar o que precisa ser dito sem agredir, mas também sem se omitir, de parar de implodir por dentro para evitar uma reação do outro e, em vez disso, aprender a sustentar a própria verdade com presença. Esse é o lugar onde a raiva vira ferramenta. Não mais uma emoção descontrolada que te arrasta, nem uma sombra que você tenta esconder, mas um guia que te mostra o que importa, o que fere, o que precisa de reparo. É nesse espaço de lucidez que você pode dizer: eu estou magoado. Isso ultrapassou um limite meu. Eu preciso falar disso para a gente poder seguir junto. Quando a raiva vem acompanhada de consciência e afeto, ela não separa, ela aproxima, ela tira da fantasia, do jogo, da manipulação sutil e leva direto ao real, porque só na superfície da verdade é que o vínculo pode respirar. E não se trata de dizer tudo o que sente de qualquer jeito, se trata de cuidar do modo como se diz. Se trata de colocar o afeto na palavra dura, de escolher o momento certo, de olhar no olho, de abrir espaço para a escuta, mas sem se calar, porque se calar demais contamina, e quem ama de verdade não quer só convivência, quer presença, quer sentir que está diante de alguém que sente, que fala, que se posiciona, que diz: isso me doeu, em vez de sumir, que diz: eu estou bravo, mas quero resolver, em vez de punir com frieza. A raiva não é o fim do amor. Muitas vezes é o início do amor real, porque amar não é nunca se frustrar. É ter coragem de continuar mesmo depois do conflito. É poder errar e se perdoar. É poder falar e ser escutado. E isso só acontece quando as emoções, todas elas, têm espaço. Quando você deixa de ser refém da ideia de que precisa ser sempre gentil, calmo, compreensivo, e começa a ser verdadeiro. Quando você se autoriza a sentir e confiar que o outro pode te encontrar ali, mesmo no turbilhão, porque o amor que atravessa a raiva é o que fica, é o que se fortalece. Expressar raiva sem ferir é um ato de reconexão consigo mesmo e com o outro. É sair do campo da suspeita, da tensão acumulada, das distâncias emocionais. É dizer: eu me importo tanto com essa relação que prefiro falar do que me afastar. É dar ao outro a chance de reparar, de escutar, de crescer junto. E é dar a si mesmo o direito de existir com inteireza. Porque no fim, não é sobre ser sempre calmo, é sobre ser inteiro. E quem se permite ser inteiro, com todas as suas cores, inclusive a vermelha da raiva, finalmente para de viver em pedaços e começa de fato a viver em paz.